E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Estrela Laura do Android Pit Brasil e hoje, olha o que eu trago para vocês. Parecem três aparelhos iguais, mas não, são os novos Moto G6 da Motorola. Eles são muitos, né? São mais de um, são três, então são muitos e pode ficar um pouco difícil para você escolher qual deles é o melhor. Por isso eu vou passar em revista aqui hoje para vocês um comparativo técnico e bem rápido. Como vocês podem ver, eles são essencialmente muito parecidos. No design, as dimensões deles chegam a ser até bem parecidas, né? Inclusive o formato geral deles. Então a gente tem aqui o Moto G Play, o G6 Play com 15.4 por 7.2, o G6 com 15.4 por 7.2 e o G6 Plus um pouquinho maior com 16 por 7 por 5. Então a gente tem aqui o G6 Play e o G6 muito parecidos em tamanho, tanto que a espessura deles é quase a mesma. A gente tem o Moto G6 Play com 9 mm e o G6 com 8.3 mm. O Plus tem 8 mm, é o mais fininho deles, apesar de ser o maior. E qual é a grande diferença entre eles dois? Vou tirar aqui o case. A diferença vai estar aqui, ó, principalmente nas câmeras traseiras. A do Moto G6 Play é ligeiramente mais baixinha. É tão baixinha que ela quase some aqui. A Motorola chegou num nível de quase sumir. O G6 é um pouquinho mais alto, ó. Já o G6 Plus ainda mantém uma câmera bem grandona. No peso, eles três também vão ser até que similares. O G6 Play tem 173 gramas, o G6 162 gramas e meia e aqui 165 gramas. Então, por mais engraçado que pareça, mas o mais simples, o Moto G6 Play é o que vai ser mais pesado. No caso do material e da construção, é mais ou menos isso que vocês já tinham visto com ele sem capinha. Na frente e na traseira, ele tem um acabamento em vidro. Inclusive, aqui atrás tem esse efeito bonito, né? Um efeito luminoso bonito, mas as molduras dos três, né? Dos três, não importa o preço aqui, elas são em plástico, elas pareceriam metal, mas elas não são metal, é plástico. A Motorola falou que isso ajuda a segurar mais o impacto das quedas, mas eu também acho que vai lascar muito mais. Os três possuem aquela tecnologia de nano-revestimento resistente a respingos d'água da Motorola, ou seja, nenhum deles é à prova d'água, mas ainda assim eles vão ser resistentes a splashes d'água, o que já é bem interessante. No caso das cores, vocês viram que aqui eu tenho todos eles índigo, mas na verdade a gente tem aqui as cores do Play, tem essa índigo e tem uma dourada. O Moto G6, por enquanto, aqui no Brasil só está vindo a cor índigo, mas talvez a gente tenha uma cor prata daqui a algum tempo. E o G6 Plus também está vindo apenas na cor índigo, mas pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha a cor topázio, aquele azul um pouco mais claro. Na tela, eles são praticamente iguais. A gente tem aqui uma IPS HD Plus no G6 Play e Full HD Plus, tanto no G6 quanto no G6 Plus. Mas dá para perceber que, no geral, a qualidade da tela do G6 Play é um pouquinho inferior. Assim, só de olhar nos brancos e tudo mais, a gente já vê uma boa diferença. Em tamanho, a gente tem no G6 Play 5.7 polegadas, pegando 75% do corpo. Aqui também 5.7 polegadas, pegando 75,4% do corpo, e no G6 Plus a gente tem 5.9 polegadas, né, uma tela aí de 6 polegadas, enormezona, que ocupa também uns 75% do corpo. Os três possuem Corning Gorilla Glass. O G6 e o G6 Plus é o 3, o do G6 Play não está especificado. A resolução de tela, como eu falei para vocês, HD Plus aqui, né, então 720 por 1440 pixels, 283 ppi, interessante, mas a gente tem aqui nos dois uma tela de 1080 por 2160 pixels, que é a Full HD Plus. Aqui no G6, que é um pouquinho menor, 424 ppi, 409 ppi aqui no G6 Plus, né? Tipo, eu vou confundir um pouco, mas vocês entenderam que aqui a gente tem Play, o G6 e o Plus. Os três têm a tela que a Motorola está chamando de Max Vision, que é a tela 18:9, aquela tela wide. Então, todos eles, como você pode ver, tem essa tela mais compridinha, embora a borda não seja muito fina. No hardware, eles são praticamente diferentes. Aqui no G6 Play, que é o mais simplão, a gente tem um Snapdragon 430, que é um processador um pouco mais antigo. Temos um 450 aqui no G6 e um Snapdragon 630 aqui no G6 Plus, tornando ele, então, né, aí o mais poderoso. Ajuda também o fato de ele ter 4 GB de RAM, enquanto o G6 e o G6 Play têm os dois 3 GB de RAM cada um, o que está aí muito bem. São todos eles processadores octa-core e temos aqui Adreno 505, 506 e 508.
No quesito câmera, pode parecer assim logo de cara que os três têm a câmera dupla, mas se vocês darem uma olhadinha aqui, ó, o G6 Play não tem câmera dupla, ele tem aqui o design da câmera dupla, mas no lugar ele tem um flash. Então, como a gente tem? Aqui nós temos uma câmera de 13 megapixels com abertura de 2.0, um autofoco com detecção de fase e um flash de LED. Aqui temos câmera dupla de 12 e 5 megapixels com aberturas de 1.8 e 2.2, com também o autofoco com detecção de fase, o flash Dual LED Dual Tone. Aqui, mais é a mesma coisa, 12, 5, as mesmas aberturas e Dual LED e Dual Tone. Os três têm geotagueamento, foco por toque, detecção de fase. Aqui nesses dois temos Auto HDR e aqui temos HDR e os três fazem panorama. Em matéria de resolução de vídeo, aqui nós temos no G6 Play, fazemos um vídeo de 1080 a 30 fps, aqui temos 1080 a 60 ou 30 fps, e aqui temos 2160, né? Então ele faz vídeos em 4K em até 30 fps, também faz o 1080 a 60 fps. Na câmera frontal, você vê que eles também são bem parecidos. Nós temos nos três câmera de 8 megapixels com abertura de 2.2, ângulo de 80 graus. Os três têm flash de LED e as três câmeras filmam tanto em câmera lenta como em 1080p, né? Então filmam em Full HD. Como feature especial, o Play tem a câmera lenta na frontal, o G6 tem um leitor de textos e a câmera lenta na frontal, e o G6 Plus, que é aqui o mais especial, ele tem inteligência artificial na leitura da câmera e tem também a câmera lenta na frontal. No quesito sistema, a gente vê aqui que eles só estão com a papel de fundo diferente, mas os três são iguais. Os três vêm com Android 8.0 Oreo, né? Então tá até que bem atualizado, e os três, a Motorola garantiu que vão ter atualizações para a próxima versão do Android, que é o Android P. Então isso você não precisa se preocupar. O Android, ele mais ou menos se aproxima do puro, mas a gente sabe que a Lenovo faz tempinho já não está mais deixando uma pureza tão grande no Android, principalmente pelo aplicativo Moto, que ele traz umas diferenças aqui. Então ele traz Moto-ações, Moto-tela, principalmente aqui no sensor biométrico, que tem uma série de diferenças na navegação. Nas conexões, a gente vai vendo um pouco aqui do G6, a gente tem o Play com GSM HSPA LTE, o G6 com GSM HSPA LTE, que é o 4G, CDMA e VDO, e aqui o Plus, a mesma coisa do Play, que é o GSM HSPA e LTE. Os três são Dual SIM, com aquele Dual SIM inteligente, são Nano SIM e nenhum deles é híbrido. Então a gente tem Dual SIM e tem espaço para micro SD também, cada um o seu berço, então isso é bem interessante. Todos eles têm o cancelamento de ruído com microfone dedicado e todos eles têm o Dolby Audio, que também é mais uma coisa que eles mexem no sistema e é um negócio para deixar o som um pouco melhor. Aqui no Play a gente tem o Wi-Fi BGN. E aqui no G6 e no G6 Plus, nós temos o ABGN Dual Band, ou seja, 2.4 e 5.0, todos eles com Wi-Fi Direct, todos eles com hotspot. Aqui no Play e no G6, nós temos o Bluetooth 4.2 com A2DP LE e EDR, e no Plus nós temos o Bluetooth 5.0 com A2DP LE e EDR. Os três têm GPS com a GPS, GLONASS e o BDS, com o Plus também tendo o Galileu, e no caso do NFC, apenas o G6 Plus vem com NFC, sendo que o G6 e o Play não tem NFC. Mas pelo menos o rádio FM, os três vêm com ele. E em matéria de conexão, nós temos aqui o G6 Plus e o G6 com a conexão USB-C. E o G6 Play aqui um pouco mais antiguinho com a conexão micro USB. Todos eles têm sensor de digital, porém esse daqui é o G6, o G6 Plus, ele tem o sensor de digital agora aqui na frente ainda, né, como nos outros Moto Gs, mais achatadinho, ainda com as mesmas funções de voltar, multitarefa e tudo mais, então eles ficam aqui na frente, enquanto que o G6 Play vem com o sensor, ó, não vem nada aqui na frente, o sensor é aqui atrás no logotipo da Motorola. Esse sensor aqui não tem nenhuma função especial, você não consegue desligar a tela por ele, não consegue fazer navegação, nem nada, é apenas um sensor biométrico comum. No quesito armazenamento, Moto G6 Play e G6 ambos têm 32 GB de memória interna. No Play sobra 25 GB e no G6 sobra 23.7, então aqui o G6 ocupa um pouquinho mais de espaço. Diferente dos dois, o Moto G6 Plus ele tem 64 GB de armazenamento e sobram 51.2 GB para você aproveitar. Todos eles, como eu falei, têm um slot para cartão microSD e eles aguentam um microSD de até
128 GB, né? Provavelmente você consegue expandir para até 256 GB, mas a Motorola avisa um nível legal de 128 GB. Potência da bateria, nós temos o Play, né, que é conhecido, a Motorola coloca ele como bateria para durar muito, então nós temos aqui uma bateria de 4.000 mAh, deve durar bem em relação ao tamanho da tela, mas é uma coisa que a gente precisa ver. Temos aqui o G6 com 3.000 mAh de bateria, e aqui nós temos o G6 Plus com 3.200 mAh de bateria. Nenhuma delas é removível, como você já pôde dar uma olhada. Na caixa todos eles vêm com mais ou menos a mesma coisa. Além do manual, todos eles vêm com o cabo, vem com um carregador Turbo Power de 15 watts, que é legal porque você pode fazer carregamento rápido nos três. Nos três nós temos fones intra-auriculares, o que é bem interessante. Temos aqui o pininho para você tirar o clipe para tirar o berço do micro SD e tudo mais, aqui borrachinhas. E no G6 Plus a gente tem o diferencial de ter antena da TV digital, porque, obviamente, o G6 Plus tem suporte à TV digital, então esse é mais aí um diferencial do G6 Plus. Finalizando aqui apenas o preço de lançamento deles. O G6 Play tem um preço de lançamento de R$ 1.100, o G6 um de R$ 1.300 e o G6 Plus um preço de lançamento de R$ 1.700. A gente consegue ver que o G6 Plus é mais poderoso, o G6 é para quem procura um pouco mais de design, uma pegada melhor, e o G6 Play é para quem quer bateria e quer um aparelho mais simples por um preço melhor. Esses preços são os de lançamento, os preços já estão caindo e você já consegue encontrar eles por ótimos preços, inclusive em relação ao Moto G5. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir. Se você não é assinante do nosso canal, assina e não esquece de ligar o sininho para receber as novidades quando a gente publicar mais vídeos, ok? Então é isso e até mais!